queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Cleide Santos, professora de Educação Física e vou conduzir mais uma aula com vocês, juntamente com nossa amiga Fabiana, nossa intérprete de Libras, que vai nos ajudar aí na condução da aula. Vamos lá? Bem, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje é esporte de rede, o badminton. Você já ouviu falar sobre esse esporte? Um esporte tão curioso aí para nós brasileiros, né? Que muitas vezes a gente não ouve, muita gente não sabe o que é. A gente vai ter a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte, tá bom? Então, de onde veio, como surgiu esse esporte, o badminton? Com pouca tradição no Brasil, o badminton surgiu na Índia com o nome Poona. Mas foi na Inglaterra que se popularizou. Devido a uma partida realizada na propriedade de Badminton House, pertencente a um duque, né, da Inglaterra, esse esporte passou a se chamar badminton. Então ele começou com o nome Poona e depois, por ser realizada uma partida na propriedade, né, desse duque chamado Badminton House, ele passou o nome a se chamar badminton. Então, quais as características do badminton? É um esporte de rede e quadra. O jogo ele pode ser individual ou em dupla. É jogado com raquete e uma peteca. E o jogo é parecido com o tênis. A gente tem mais conhecimento, né, sobre o tênis, um jogo que geralmente, um esporte que geralmente é muito conhecido pelos nossos brasileiros. Já temos várias glórias aí no tênis devido aos nossos atletas, né, tenistas aí brasileiros, né? Então a dinâmica do jogo do badminton parece muito com a de tênis, mas existem algumas características diferentes que nós vamos conhecer durante aí a aula. Uma curiosidade, né? Afirma-se que o badminton é o segundo esporte mais praticado do mundo e que dentre aqueles que usam raquetes é o que o objeto rebatido ganha maior velocidade, chegando a atingir 300 km por hora. Então, mesmo não sendo um esporte conhecido aí no Brasil, né, que tem pouca adesão ainda no Brasil, a gente pode perceber com essa curiosidade que é um dos esportes, né, o segundo esporte mais praticado do mundo, né? Para nós brasileiros, não tanto, mas geralmente ele é muito praticado mesmo na Europa. E aí eu trouxe aqui, ó, uma brincadeira, para ver se vocês conseguem adivinhar aqui qual raquete, essas três raquetes aqui pertencem a um esporte, né? Eu falei que o badminton é um esporte de quadra, onde utiliza a raquete e um objeto volante. Aqui eu tenho 3 raquetes. Você sabe o nome do esporte de cada raquete? Então essa primeira aí, a que esporte pertence essa raquete? Você sabe? Do tênis. Então é isso aí, essa primeira raquete ela pertence ao esporte do tênis. E essa vermelhinha aí no meio, né? Essa menorzinha, você sabe qual esporte que ela pertence? O tênis de mesa, né? É um tênis, mas de mesa. E essa última, qual que é? É uma raquete também de um esporte, que é o que nós estamos falando agora, o badminton. Então a gente pode perceber que todas as 3 raquetes, elas pertencem, né, a um esporte determinado. Então elas têm característica de ser utilizada a raquete nos esportes. Porém, eu pergunto a vocês aí, que está aí, todas as 3 raquetes, o esporte acontece no mesmo espaço? O que vocês acham? Então eu respondo para vocês que não. O tênis e o badminton, eles acontecem num espaço na quadra. Já o tênis de mesa, como o próprio nome diz, ele acontece sobre uma mesa, né? Uma plataforma de madeira. Muitas vezes a gente até improvisa, né, um tipo de mesa lá para poder na escola, para poder jogar o tão famoso ping-pong que a gente chama. E aqui eu trouxe para vocês verem o material do badminton que é utilizado. Essa é a raquete, né, que eu trouxe até aqui para vocês verem. Essa aqui é a raquete
do badminton. Vocês podem ver que ela, em relação com a do tênis, ela é um pouco diferente, porque a raquete do tênis, a haste dela aqui, ela é um pouco menor, mais grossa, e é uma raquete mais pesada. A do badminton é uma raquete, né, mais levinha, a haste aqui é maior, né, e a redinha dele aqui também, o espaço é menor do badminton. Então, ela é uma raquete bem levinha, em diferença aí com a raquete do tênis, tá? Então, essa é a raquete do badminton. E aqui vocês podem verificar também que temos aqui dois tipos de peteca, né? No tênis a gente utiliza a bola, né? Como mais todo mundo conhece aí, aquela bolinha amarelinha do tênis. No badminton é a peteca. A número 1 é a peteca oficial dos jogos de badminton. Então ela é utilizada nos jogos oficiais, tá? E essa número 2 é uma peteca que geralmente a gente usa aí, que vem nos kits, né? Que geralmente você adquire aí nos kits de badminton. Qual a diferença, né, de uma para outra? A raquete oficial do badminton, ela é feita com penas de ganso, né? E a outra, que é essa aqui, ó, a base dela é a mesma, né? Ela tem um emborrachadozinho aqui na ponta. E a redinha dela é um plásticozinho simbolizando as penas do ganso. Eu, particularmente, prefiro utilizar essa aqui nas minhas aulas, né? Primeiro, porque dá para fazer o jogo normalmente, sem nenhum problema. E segundo, para a gente, né, evitar aí de estar tirando as peninhas aí dos gansos e estar diminuindo aí um pouquinho dessa retirada das penas deles, né? Então, eu particularmente prefiro utilizar essa, tá bom? E aí a gente tem uma curiosidade sobre essa questão do uso das penas de ganso na confecção das petecas de badminton. Aqui diz o seguinte: são usadas 16 penas de ganso para fazer uma peteca. Existe uma lenda que de cada ganso pode-se retirar apenas 3 penas. E estas têm que ser da asa esquerda, já que supostamente o ganso dorme do lado direito, amassando assim as suas asas. Interessante, né? Diz a lenda se é verdade ou não, já que o ganso ele, né, se apoia lá para repousar do lado direito, então é necessário que você tire aí as penas do lado, né, esquerdo, porque as penas vão estar mais conservadas, sem estar amassadas. Então, por isso, reza a lenda aí que as penas são tiradas da asa esquerda do ganso. E aí a gente vai para a dinâmica do jogo, o que é o badminton, né? Como que ele realiza, né? Como que ele é feito. Então, como eu disse anteriormente para vocês, é um esporte de rede e quadra. A disputa pode ser por 2 jogadores ou times de duplas. Tanto pode ser um jogador contra o outro ou duplas, né? 2 jogadores contra mais 2 jogadores, né? A disputa de duplas. Os objetos utilizados, como eu já falei, é a raquete e a peteca. O jogo é disputado em 3 games de 21 pontos, tá? O ponto é marcado quando o volante, no caso a peteca, né, ela cai sobre a quadra adversária. Ao eu rebater, se ela cair na quadra adversária, eu marco ponto. E ele também pode ser marcado, o ponto ele pode ser marcado se também a peteca cair fora da quadra. Então, se cair fora da quadra, em vez de ser meu ponto, eu estou dando ponto para o adversário. E vence o jogo quem fizer 2 games primeiro. Então, como são 3 games de 21 pontos, o primeiro game, se eu vencer o primeiro game, vai para o segundo. Se empatou 1-1, aí vai para o terceiro game. E quem fizer, né, o terceiro ganha. Mas se eu ganhar o primeiro e ganhar o segundo, não tem necessidade de acontecer o terceiro. O jogo acaba nos 2 games. Essa é a quadra de badminton, tá? Vocês podem observar que a linha tracejada amarela no meio da quadra, ela representa aí a rede, né? Então, qual a diferença da rede? Por mais que eu falei que a rede, existe a semelhança entre o tênis e o badminton, mas existe também diferenças, né? A rede,
do badminton, ela é mais alta. Ela chega a medir 1,55 do chão para cima. E no poste é 1,98. A rede de tênis, ela é mais baixa, né? Cerca aí mais ou menos quase 1 metro. E vocês podem perceber que existe duas áreas de saque, a área direita e a área esquerda. Todo saque no badminton, assim como o tênis também, ela é feita em diagonal, por isso que tem a área esquerda e a área direita. Tem uma observação aqui, que vocês podem ver que de um lado da quadra aí está marcando 5,18 metros na linha final. E do outro lado 6,10 metros. Por que isso? Todo jogo que é realizado individual, que é um jogador contra o outro, você utiliza a parte da quadra de 5,18 metros. Quando o jogo é em dupla, aí você amplia esse espaço, que é o de 6,10 metros. Tá? Então, por isso que há essa diferença aí de 5,18 metros a linha com 5,18 metros e a linha com 6,10 metros. Então, como é que é o badminton no Brasil, já que ele é pouco popularizado? Como que é o badminton no Brasil? Então, em 1983, tornou-se competitivo com a disputa da Taça São Paulo. Então, foi a primeira vez que nós entramos em disputa, né, com a Taça São Paulo, e por isso que ele deu início aí à competição, né, ser competitivo, em 1983. E também com a conquista da primeira medalha nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, com a dupla de dois Guilhermes. Olha que coincidência, o Guilherme Kumasaka e o Guilherme Pardo. Formou a dupla e eles foram os primeiros a ganhar uma medalha no badminton aqui para o Brasil. Mesmo não sendo tão popularizado, nós temos grandes atletas aí de disputa, né, do badminton aí que formam e compõem a equipe brasileira. Eu trouxe aqui alguns atletas para que vocês possam conhecer, que esse aí é o Igor Coelho, ele é do Rio de Janeiro, foi o primeiro atleta brasileiro, a disputar a modalidade numa edição olímpica. Temos também a Jaqueline Maria Lopes, ela é de Teresina, é uma jogadora de badminton brasileira e também é medalhista no Pan-Americano. E a Fabiana da Silva, de Niterói, é uma jogadora brasileira também de badminton, medalhista aí nos Jogos Sul-Americanos em 2010, lá de Medellín. Então, esses são alguns atletas que eu trouxe que têm referência, né, no esporte aí de badminton, mas que tem outros que compõem também a seleção aí brasileira de badminton. E agora eu trouxe para vocês uma prática. Eu não pedi vocês inicialmente para preparar um material, porque às vezes não tem de imediato em casa, mas eu trouxe aí essa prática para que vocês possam conhecer e, quem sabe, não ser uma modalidade que vocês possam estar utilizando aí nas aulas de educação física, pedindo o professor aí para poder trazer. Porque a gente pode também fazer o material para poder jogar, para poder se divertir aí, e conhecer esse esporte aí também e popularizar mais ele aí nas aulas de educação física. Então, com alguns materiais, a gente pode similar aí tanto a raquete como a peteca, e eu trouxe aqui hoje o exemplo para vocês, tá bom? Espero que vocês absorvam aí a prática e depois possam fazer e pedir aí os professores, quando a gente puder estar presente aí nas aulas presenciais para realizar essas atividades. Mas você pode até brincar em casa aí mesmo, no quintal de casa, né? Então vamos lá? Então primeiro, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um cabide assim como esse, mas não aquele cabide rígido não. Ele é como se fosse um arame em que você possa modelá-lo, tá? E aí, você vai modelá-lo como se fosse uma raquete, tá? Eu até já tinha preparado aqui para a gente ganhar tempo, mas eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Tá vendo? Ao modelar como se fosse uma raquete, tá? Vocês vão utilizar uma meinha fina. Pode ser qualquer uma aí que tiver, às vezes aquela rasgadinha que a mãe não usa mais. Aí vocês podem utilizar a meia. Vocês vão vestir na raquete, tá? Assim. Para não ficar assim, soltando, pode, como é flexível a meia, vocês dão um norzinho aqui, ó, tá?
dá um nozinho aqui, que ela vai prender, certo? E aí vocês montam a raquete. Vocês vão ver como é que fica super legal para jogar. E para formar a peteca, como eu falei para vocês, simples, todo mundo tem em casa, ó. Bolinha de papel amassadinha. Pega um saquinho plástico, uma sacola plástica, faz um círculo, umas franjinhas assim, ó, no final, tá vendo? E aí vocês vão revestir essa bolinha de papel. Vai aqui, ó, enrolar direitinho aqui, pra fazer a bolinha, deixar a franjinha aqui como se fosse as peninhas. Passa um durex, tá? Aqui para prender bem direitinho. E aí você vai construir a peteca. Veja que ela pula bastante, ó. Ó. Dá para vocês se divertirem aí. Tanto pode fazer uma só para você, só treinar aí os lançamentos do badminton, como também você pode fazer outras, né, atividades, chamar outros amigos e fazer uma disputa, ver quem consegue ficar mais tempo batendo a bolinha, ver um contra o outro, um lançando para outro. Tem várias possibilidades, né, para que você possa utilizar. Isso é muito interessante, gente, porque é uma forma da gente diversificar as nossas aulas, é uma forma da gente trazer novas oportunidades, conhecer novos esportes. Como o badminton, eu falei para vocês anteriormente, é um esporte que está começando aí no Brasil, né? Tem muitos atletas hoje brasileiros, né, que têm trazido aí várias índices de evolução, né, do badminton. Então, assim, a gente precisa entender que as aulas de educação física, elas não estão voltadas somente para aqueles esportes básicos. Geralmente, sempre que a gente pede, conversamos com o nosso professor, pedindo, né, sempre aquele mesmo esporte. Então, é interessante que a gente dê oportunidade para conhecer, dê oportunidade para mudar, para desbravar aí, né, um monte de oportunidades que essa área tão especial, então que a gente gosta tanto de fazer, que é as aulas de educação física. Então, pegue lá o material, não esqueça de reservar, não pedir vocês para poder reservar antes para fazer junto comigo, porque às vezes vocês não poderiam ter em casa, em mãos. Mas é fácil, é simples e é muito importante assim a gente, mesmo com esse distanciamento social, a gente tentar nos exercitar, a gente tentar praticar, né, algumas atividades, porque deixar o nosso corpo parado, né, é prejuízo também para a nossa saúde. A gente precisa todo o tempo estar nos movimentando. E dar essa oportunidade para conhecer novas coisas, novas oportunidades, né, novas ideias aí no esporte, vai nos fazer também enriquecer a nossa bagagem aí para quando a gente estiver presencialmente nas escolas, aí cobrar lá do nosso professor de educação física, falar, olha, eu vi lá na aula da professora Cleide que ela passou lá um esporte novo, badminton, e aí eu gostaria, né, de trazer, as práticas que a gente traz aqui, como por exemplo eu trouxe hoje, é uma oportunidade de você construir, do professor construir na própria aula, junto com vocês. Vamos fazer uma oficina, vamos construir um material de badminton e depois que a gente tiver esse material, nós possamos, né, usufruir deles nas aulas e posteriormente aí, quem sabe, descobrindo aí grandes atletas do badminton, né? Então é isso, pessoal. Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Estou aqui sempre à disposição, né? Anotem a dúvida de vocês aí, se tiverem alguma dúvida, para o nosso Tira Dúvidas, a gente poder, né, bater um papo e tirar aí, né, essas dúvidas e explicar mais um pouco sobre esse esporte, né, que está aí crescendo no Brasil. Um beijo, obrigada e até a próxima aula. Tchau!